Pronto, estamos gravando, pode começar, Marcos. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. É um prazer enorme estarmos aqui no nosso primeiro plantão Tira Dúvidas dessa edição do Ser Unicef. É com alegria que a gente vai iniciar discutindo uma temática que é tão importante, né? Que trata sobre o orçamento público, mais especificamente sobre o orçamento de nossas crianças e adolescentes. No primeiro momento, só para a gente alinhar aqui como vamos prosseguir, no primeiro momento a gente vai fazer uma apresentação, como vocês já conseguem visualizar, mas eu até peço contribuição dos meus queridos companheiros da CERT, que fiquem acompanhando as dúvidas no chat, porque eu prefiro que ser interrompido durante o processo para tirar as dúvidas, tá? Então, se surgir alguma pergunta, vocês podem fazer aqui pelo chat, com a própria proposta de hoje plantão tira dúvidas. Então, a gente vai seguir, sim, com algumas orientações básicas, relembrar algumas que já foram dadas, mas a ideia é da gente ficar à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês com relação à temática específica. E, obviamente, quem desejar falar, pode levantar a mão e a gente vai proceder seguindo a ordem de quem solicitou a mão primeiro, tá bom? Então, a gente vai disponibilizar ao longo da nossa live a lista de presença no chat, né? Vez ou outra, fiquem sempre olhando para o chat, porque nosso pessoal vai estar sempre encaminhando o link da lista por lá, como já foi feito, daqui a pouco vai ser colocado de novo, e assim a gente vai proceder durante todo o nosso momento da live. Eu quero... Marcos, deixa eu só te dizer que Claudeia avisou aqui no chat, talvez você não tenha visto, que ela está acompanhando também. Pronto, ótimo. Eu ia fazer uma fala. Na verdade, a gente tem hoje, além dos nossos companheiros aqui da CERT, que estão conosco no escritório Recife, a gente tem a participação ilustre da nossa querida companheira lá do escritório, que é responsável pelo Maranhão e pelo Piauí. Claudeia, você nos escuta? Oi, Marcos. Bom dia a todos. Escuto sim, estou um pouco sem voz, porque chegamos de uma atividade ontem, aqui no sul do Piauí, e aí chegamos já bem tarde, estou aqui um pouco ainda com a voz pouquinha, mas muito feliz de estar com vocês, contribuindo, e estou à disposição para qualquer contribuição que você julgar necessário, meu querido Marcos, tá bem? Estamos juntos. Claudeia, querida, você aqui está em casa, viu? Por gentileza, você levante a mão, me interrompa, sente no sofá e vamos conversar. O fã-clube está com tudo no chat, viu? Muito obrigado. Acho que então, o pessoal tá sentiu falta aí de Claudeia no chat, muita gente com saudade de você. Obrigada, queridos. Obrigada. Beijo. Só para contextualizar para o pessoal que como a CERT agora é implementadora do selo também no Piauí e Maranhão, as equipes foram, né, a gente tem equipe lá para específico Piauí e Maranhão e escritório Recife, como o Marcos falou. E aí Claudeia, que na edição anterior estava junto, né, no Pernambuco, Paraíba e Alagoas, agora está lá na equipe do Piauí e Maranhão, mas meu coração permanece aí também. Por isso, Claudeia, você será sempre bem-vinda. Então, pode interromper aqui para falar quando você achar necessário, viu? Você está em casa, tá bom? Obrigada. Antes de começar, de fato, eu também preciso fazer referência à presença de uma pessoa queridíssima. Eu sou muito suspeito de falar dela, porque ela é referência para mim enquanto pessoa profissional. Hoje ela está trilhando o caminho dela na Unicef, Ana Cláudia Botelho. Seja bem-vinda, vi que você entrou. É muito bom tê-la aqui conosco e também fique muito bem à vontade para fazer qualquer fala, qualquer abordagem, quando você achar pertinente, tá bom?
Oi, gente, que saudade desse povo. Não perdi o sotaque, não perdi a vontade de estar em casa. E logo, logo eu estou por aí, viu? Vou chegar antes do que vocês imaginam. Mas por hora eu estou aqui no Amazonas. A gente está fazendo um trabalho muito legal aqui. Eu estou coordenando uma iniciativa piloto de enfrentamento à pobreza multidimensional através do fortalecimento do SUAS. E, assim, muito do que a gente viveu no Selo na edição passada me contribuiu muito com a experiência daqui, e a experiência daqui contribuiu muito com o que a gente vai viver no Selo nessa próxima edição. Então, é muito bom estar com vocês, contem comigo sempre. E Marquinhos, do mesmo jeito que ele fala que ele é suspeito para falar, idem, vocês já devem estar conhecendo ele mais de perto, mas eu já conheço há alguns anos, é uma referência para a gente em Pernambuco, é uma referência para a gente na gestão financeira do SUAS, né? E é muito bom estar trabalhando com ele de novo, tá? Então, seja muito bem-vindo ao Selo, né? Eu estou tendo a oportunidade de desejar essa chegada agora, mas, assim, você vai ver como é apaixonante, né? O Selo hoje, para mim, é uma grande estratégia de gestão municipal, de apoiar a qualificação da gestão municipal, e a gente vê coisas muito lindas acontecendo nos municípios. E esse pessoal que está aqui com a gente na sala é um pessoal muito, muito bom, muito comprometido com o trabalho, e a gente tem feito coisas muito bonitas e trocas muito bonitas também, né? Então, sigamos juntos mais uma edição. Obrigado, Aninha. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Não vejo a hora da gente se rever novamente. Um abraço forte desse calor pernambucano para esse calor amazonense também, né? Não sei, querido. Vamos embora. Pessoal, em nome da SET, da nossa querida Graça, da Unicef, em nome de IMA, que está responsável aqui do escritório, a gente saúda todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar, então, nosso momento, discutindo um pouco sobre o PPA no Selo Unicef. Então, só relembrando, vocês fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer perguntas no chat. A proposta aqui é exatamente a gente tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Não fiquem com vergonha, nós estamos aqui exatamente para assessorá-los e assessorá-las quanto a isso. Pessoal, vamos lá. A ideia de conversar sobre o plano plurianual no Selo Unicef, né? Antes, a gente precisa só fazer uma introduçãozinha para trazer os articuladores, as articuladoras que estão chegando agora, que ainda não têm o manejo de algumas questões com relação à gestão pública, no que diz respeito a essa danada sigla PPA. O que danado é isso? O Plano Plurianual, né? O que é que a gente está falando quando fala de PPA e o que é que o Selo Unicef tem a ver com isso, né? Na gestão pública, existe tudo que é feito na gestão pública precisa ser pensado, precisa ser planejado. Do mesmo jeito, por exemplo, que a gente trabalha o ano inteiro e se organiza para tirar férias, por exemplo, no Carnaval de 2026. Então, em fevereiro de 2026, eu vou tirar férias. Então, eu estou me planejando para fazer algo nessas férias. Para isso, eu preciso, então, me organizar financeiramente e orçamentariamente. Eu preciso entender quanto eu recebo para avaliar quanto eu vou poder gastar nessas férias. Então, esse planejamento orçamentário e financeiro que eu faço, né, e que todos nós fazemos, né, ou tentamos fazer, gerenciando uma casa, gerenciando uma empresa, o planejamento orçamentário e financeiro, ele está no nosso cotidiano, ele está no nosso dia a dia. Não seria diferente se a gente transferir isso para a gestão pública. Qual é a única diferença? É que esse planejamento, ele é obrigatório. A gestão pública, no país, ele não pode fazer nenhum tipo de despesa, não pode gastar nada, não pode comprar nada sem planejar, sem dizer de onde vai ser.
sem indicar como é que vai ser. Entende? Então, quando a gente fala sobre planejamento orçamentário e financeiro, a gente está falando exatamente de pensar como vai ser gasto, da onde vem aquela ação, aquela despesa. E os instrumentos que contêm essas informações na gestão pública são chamados de PPA, LDO e LOA, que no mundo jurídico a gente chama de legislação orçamentária. Então, as peças orçamentárias da gestão pública são exatamente essas três: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Elas estão sempre juntas. Por quê? Porque uma decorre da outra. Vocês estão ouvindo muito a gente falar sobre o PPA apenas, mas vai chegar um momento que a gente vai tratar com vocês também sobre a LDO, sobre a LOA. Em resumo, né, vocês precisam se debruçar conceitualmente, detalhadamente sobre essas questões, apenas se vocês quiserem, se vocês tiverem aptidão pela temática, se vocês gostarem de atuar nessa área, é válido sim. Mas, para fins de gerenciamento de meta, para a gente executar o que está posto no guia dessa edição, a gente só precisa saber essa ideia inicial, conceitual, para a gente entender do que é que estamos falando. Marcos, por que é que você está falando isso? Nas dúvidas que a gente recebe, né, no canal Acerte, dos contatos que recebemos, é muito claro para a gente como tem muitos de vocês que não têm essa intimidade, né? Nunca ouviu falar, inclusive, sobre o que é o PPA, o que é a LDO, o que é a LOA. E aí é importante que a gente, pelo menos, nivele esse entendimento, tá? Por que é que a gente diz assim, pessoal, procura a Secretaria de Finanças, pessoal, procura a Secretaria de Planejamento, dependendo de como está aí a estrutura do município de vocês. Porque essas duas estruturas são, basicamente, as responsáveis por gerir o PPA, a LDO e a LOA no município, tá? Em alguns outros municípios, tem sempre o pessoal do gabinete do prefeito que também está vinculado. Mas não é regra, isso vai depender da realidade do município. Mas qual é a diferença básica dessas três peças jurídicas orçamentárias, pessoal? Como está posto aí, o PPA ele vai trabalhar as diretrizes, vai trabalhar os objetivos da gestão pública, vai apresentar exatamente a cara da gestão pública, o seu planejamento no que diz respeito às questões dos seus recursos. Só que um PPA bem feito, ele não só trata das questões dos recursos, vai tratar também desses recursos, mas baseado em indicadores, baseado em metas. Ou seja, bem, eu tenho que ir na Secretaria de Saúde garantir a merenda para todos os alunos e alunas. Tá. Eu não posso colocar aqui no PPA que eu vou gastar 500 mil reais com merenda aleatoriamente. Como é que eu vou chegar a esse valor? Espera aí. O único caminho que vai me ajudar a saber o valor que eu pretendo gastar com merenda escolar é baseado na quantidade de alunos. Então, o que é que eu vou fazer enquanto Secretaria de Saúde? Vou fazer o levantamento de
todas as matrículas previstas para os anos do PPA. E aí eu vou chegar a um número X. Na cidade de Pesqueira, por exemplo, eu vou ter 100 mil alunos. Se a merenda para um aluno custa R$30 cada merenda, eu multiplico 30 vezes 100 mil e vou chegar a uma ideia do que eu vou gastar com merenda escolar. E eu coloco lá no PPA. O movimento de discutir a elaboração do PPA, ele parte dessa lógica. Por isso que, nesse item vermelho, a gente faz questão de dizer, um PPA bem elaborado precisa ter indicadores, precisa ter metas. Eu não posso colocar ali um valor aleatório apenas do que eu acho como prefeito, eu acho como secretário, que vou gastar. A gente precisa ter uma base lógica para afirmar que vai ser aquele orçamento o necessário para custear a merenda escolar. Nesse caso, eu estou tratando da merenda escolar. Mas eu poderia falar, por exemplo, de quanto é que eu vou orçamentariamente precisar para manter o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de nossas crianças e adolescentes lá na Secretaria de Assistência Social. Ou também, eu poderia estar aqui trazendo outro exemplo de quanto eu vou gastar para manter o serviço odontológico de nossas crianças e adolescentes durante os 4 anos que o PPA se referir. Então, percebam, a gente tem a demanda, identifica a demanda e prevê, a partir dessa demanda, o orçamento que eu acredito que vou utilizar nos 4 anos referentes ao PPA. Certo? Então, a lógica é exatamente essa. Por isso que alguns que entraram em contato comigo precisam dar uma olhada em seus PPAs para verificar se, de fato, ele segue essa estrutura de sinalizar o recurso, mas ter indicadores e ter metas para os 4 anos. Daqui a pouco a gente volta para falar dessa temporalidade desses 4 anos. Marcos, Pois não, Karina. temos 2 perguntas aqui no chat. Eu posso passar? Talvez ela tenha interlocução com o que você está trazendo. Eu prefiro, Karina. Sempre me interrompa, tá? Porque eu também não estou olhando o chat. Isso. A Eliane perguntou se esses 3 artigos, além de estarem na LDO, precisa estar também na LOA. Os 3 artigos precisam estar no PPA. A discussão... Por que é que a gente não está falando de estar na LDO nem na LOA? A gente vai saber agora. Ó. A LDO, ela explicita, sim, as prioridades, ela traz de novo as metas, mas também ela vai trazer as condições para a gente executar essas ações. Então, obviamente, que os artigos, se eles estão no PPA, eles vão também estar na LDO. Eu não posso afirmar que os artigos precisam estar na LDO, porque corre-se o risco deles não estar no PPA. Agora, se a gente garante que os artigos estejam no PPA, obrigatoriamente eles vão estar nos outros instrumentos, na LDO e na Lei Orçamentária Anual. Só que é importante deixar claro o seguinte: os artigos, eles não vão estar no documento físico do PPA. Eles não vão estar no documento físico da LDO, nem tampouco da LOA. Onde é que esses artigos vão estar? Na lei que vai aprovar o
PPA, a LDO e a LOA. Por isso que a redação que foi sugerida por nós foi no formato de artigo, porque ele precisa estar num projeto de lei. Como é que funciona isso? O Executivo Municipal, vamos lá vamos para Nárnia, pessoal. Gosto muito de viajar para Nárnia. A Nárnia é um município que trabalha sempre no campo do ideal, certo? Então, nesse cenário do ideal, como funcionaria o PPA? O prefeito chamaria todo o seu secretariado e orientaria que cada secretário e secretária elaborasse o PPA de sua área. E esses secretários fariam isso em conjunto com suas equipes e com seus conselhos. Depois do documento pronto, o PPA é encaminhado para a Secretaria de Finanças e Planejamento. E o setor de contabilidade supervisionaria esse documento, fazendo os devidos ajustes para encaminhar para o gabinete do prefeito. Obviamente que algumas realidades não são assim. Quando chega para o gabinete do prefeito, a assessoria jurídica, a procuradoria jurídica, precisa ser acionada para que ela, junto com esses PPA, apresente uma redação de lei aprovando o PPA. O prefeito recebe esses dois documentos. O PPA, que vai ter a LDO e a LOA, e o projeto de lei, a PL, aprovando o PPA. O prefeito assina os dois documentos, apresenta a lei, e o anexo da lei é o PPA. E encaminha esse documento para a Câmara de Vereadores. Certo? É nessa lei que deve constar os artigos. Não é no PPA propriamente dito. Semana passada, eu recebi um atendimento, uma ligação de um município, que me encaminhou: Marcos, você consegue dar uma olhada? Estou preocupada, a gente finalizou aqui, estou bem satisfeita, a gente já vai encaminhar para a Câmara de Vereadores, mas você pode dar uma olhada? Eu posso dar uma olhada sim. Ela me encaminha o PPA. O arquivo que ela me encaminhou é o PPA. Aí eu perguntei: cadê o outro arquivo? Ela fez assim: que outro? Aí eu disse: só um instante, deixa eu dar uma olhada nesse que você me enviou. Porque eu achava que estava num arquivo só, a lei e o PPA. Quando eu fui supervisionar, dar uma auditada no arquivo, eu percebi que o documento que ela me encaminhou se tratava apenas das peças orçamentárias, do PPA, da LDO e da LOA. Então, ela não me encaminhou a lei. Como é que vai ser aprovado o PPA se não existe uma lei vinculada a ele? Entendem? Então, vocês precisam verificar no município de vocês esse fluxo. Marcos, mas quem aprova as legislações é a Câmara de Vereadores. Não são eles que têm que elaborar a lei? Gente, a proposta de lei, ela pode ser feita por qualquer persona, inclusive por nós, cidadãos. Então, o fato de ser uma função da Câmara de Vereadores não impede do Executivo também fazer essa propositura. É por isso que o ideal, lá em Nárnia, o ideal é que esse encaminhamento do arquivo do PPA seja junto já com a redação, a PL, que a gente chama no mundo jurídico, a proposta de lei, aprovando exatamente aquele documento. Tá?
mesmo que depois ele vá sofrer alteração, que vai sofrer alteração, mas é esse geralmente o nosso fluxo. Karina, querida, temos alguém falando? Temos sim. A Thaisa perguntou qual é o prazo para enviar à Câmara. Pronto, essa questão do prazo a gente também vai falar, mas já podemos adiantar. Entendam bem, existe um regimento nacional, né, inclusive a Constituição, trata sobre esse prazo. Só que o prazo constitucional é um prazo que está vinculado à União, ao governo federal. E lá está posto que o prazo é até 31 de agosto. Certo? Acalme os corações de vocês. Como diz minha querida Eulália, tenham paz. Eu não posso afirmar que esse é o prazo para todos e todas vocês dos municípios. Por quê, Marcos? Porque, mesmo esse sendo um prazo, na Constituição, os municípios têm autonomia jurídica de determinarem os seus prazos. E esse prazo no município vai estar na Lei Orgânica Municipal. Então, a tarefinha de casa que vocês vão ter que fazer, para quem ainda não viu isso, é consultar, junto ao pessoal da Câmara de Vereadores, a Lei Orgânica Municipal. Lá vai estar posto o prazo de vocês. Mas, Marcos, por que foi que a Unicef trabalhou com 31 de agosto? Existe uma lógica nisso. O governo federal segue o que diz a Constituição. Por conta disso, alguns municípios, uma boa parte dos municípios do país, também segue essa mesma lógica. Então, alguns deles, o prazo também é 31 de agosto. Por isso que eu não posso dizer a vocês qual é o prazo definitivo. Quem vai dizer é a Lei Orgânica Municipal, de onde vocês atuam. Marcos, mas a Unicef vai aceitar? Ela tem que aceitar por conta da autonomia jurídica que o município tem de determinar na sua lei orgânica municipal esse prazo. Certo? Então, essa pergunta, ela tem sido recorrente por muito tempo durante essas semanas. Vou repetir, a Unicef precisa respeitar o prazo determinado na lei orgânica de vocês. Agora, tomem cuidado. Os municípios, eles costumam contratar consultorias contábeis para dar assessoria para eles nesses processos. E nem sempre esses profissionais se adentram nesses detalhes do município. Então, é interessante que o consultor, que é a equipe da consultoria contábil, também dê uma olhada na lei orgânica municipal. Por quê? Como é que fica? Fica o articulador do selo, a articuladora do selo, indo lá na Câmara de Vereadores, tendo um cuidado de olhar esse prazo. Quando vai conversar com a consultoria contábil, não, o prazo não é esse. Você está errado, você está errada. E aí, nessa história, nessa briga de braço, o consultor, a empresa consultora, é que acaba vencendo e o articulador acaba que não conseguindo ser ouvido. Isso é muito comum. Tá? Então, enquanto articuladores do selo Unicef, vocês precisam, inclusive, se impor em algumas questões, né? E ter cuidado, porque o papel, inclusive, é articular para que o município cumpra com todas as solicitações a fim de ser certificado. Afinal de contas, o nosso propósito aqui é o mesmo que o de vocês: garantir direitos e qualidade de vida e dignidade para nossas crianças e adolescentes. Então, anotem aí, observar
a lei orgânica municipal para identificar qual é o prazo de envio. Coloquem na cabecinha de vocês, não é o prazo de aprovação, tá? É apenas o prazo de enviar a lei junto com o PPA. Ok? Temos alguma coisa mais por aí, Karina? Marcos, temos sim. Ah, deixa-me ver. Consegue me ouvir? Consigo. Então, a Edna perguntou onde é que encontra esse PPA. Boa pergunta, boa pergunta. Edna, querida, bom dia, que bom tê-la por aqui. Jacqueline Isla, eu acho que é esse, eu não vi o nome direito, daqui a pouco você fala, tá? Edna, o PPA, ele é um instrumento, você vai encontrar com facilidade o PPA que está acabando agora em 2025, tá? Então, o novo, o de 2026 a 2029, deve estar em fase de elaboração. Então, você, para ter acesso a ele, vai precisar conversar exatamente com a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Planejamento, o gabinete do prefeito. São essas três instâncias que podem te dar resposta sobre onde é que está esse PPA. Para quem não sabe e quiser dar uma olhada sobre o que é o PPA, pode ir lá no portal da transparência do município de vocês, que vocês vão encontrar uma parte que fala leis orçamentárias. É mais ou menos assim que vai estar. Ou, se quer ir mais rápido, coloca lá, ó, PPA do município X. Coloca no Google. E aí vocês vão ter acesso a esse documento. Só que se vocês pesquisarem no Google hoje, o PPA que vai aparecer para vocês é o de 2022 a 2025. O que a gente está elaborando agora é o de 2026 a 2029. Ok? Alguém levantou a mão, eu não sei, não consigo lembrar quem é, não estou conseguindo visualizar. Pronto, pode levantar, pode falar. Os microfones estão liberados, pessoal? Dá certo. Não, ainda não. Eita, Não. Mas, Vê se você- Jaqueline, Jacleilza, tu consegue falar? Jaqueline, Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Meu nome é Jacleilza, eu sou articuladora aqui do município de Trindade. É um prazer estar com vocês. Seja bem-vinda. Começando essa jornada de novo, não Vamos obtemos embora, muito bem. mas estamos aí com todo o gás para começar de novo. Gostei de ver. Marcos, eu queria uma dúvida, você acabou de falar sobre isso, mas eu não me inteirei totalmente, no sentido, qual é esse documento que eu posso pedir o esclarecimento lá na Câmara sobre o prazo? Lei Orgânica Municipal. Ah, na LOA de modo geral, então. Na né? LOA, de modo geral. Tem toda a LOA municipal, tem que ter o artigo que trata sobre a lei orçamentária, e um desses artigos fala do prazo. Ah, então é o artigo da lei, justamente da lei orçamentária, entendi. Um artigo da lei orgânica. Sim, Tá. o artigo da lei Da orgânica, lei orgânica municipal. que trata para elaborar o PPA, é isso? E trata do prazo que o executivo deve enviar o PPA para o legislativo. Certo. Beleza. Certo? Só Então- isso mesmo, por enquanto. Obrigada, viu? Cheiro, querida. Temos mais, pessoal? Antes de seguir. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui. E o Everton. Everton, acredito que teu microfone esteja liberado. Se não tiver, tu fala aqui no chat. Everton, se você estiver nos ouvindo, por gentileza, sinalize. Vamos para o próximo. Depois Everton volta. Quem é o próximo? É o CMDCA de Sertânia. Esse é o nome da conta. Tá com a mão levantada. Você consegue abrir seu microfone?
Bom dia. Bom Bom dia. Mesmo seguido de um ganho da edição anterior, enquanto CNDCA, mas ainda essas são questões que a gente sempre tem dúvidas. E, por o que eu compreendi, eu só quero ter a certeza que na lei que aprova o PPA é que tem que constar as 3 cláusulas que o Unicef preza, não é assim? É isso. Não é no PPA, é na lei que aprova o PPA. Pronto. Só era essa a dúvida, viu? Tá bom, querida. Vamos Obrigado por sua continuar. participação. Um cheiro. Bom dia. Quem é o próximo? Everton conseguiu, eu acho, abrir. Pode falar, Everton. Bom dia, tudo jóia? Eu fiquei com uma dúvida, mas eu acredito que eu tenha esclarecido agora com essas últimas 2 pessoas. É sobre a LOA. Então, a LOA, ela tem um artigo que tem essa questão da prescrição do envio para o PPA dentro desse prazo até o dia 31/8. Né? A LOA municipal. Isso. A LOA municipal. Então, Isso. a meta é esse envio à Câmara desse artigo dentro da LOA, não é assim? Não, a meta não é essa, Everton. A sua pergunta é excelente. Muito bom você ter feito essa pergunta. Qual é a meta? Até 15 de dezembro, a gente vai depositar na PCJ a lei com o PPA aprovado. Mas a meta só vai ser atendida se na lei aprovada tiver o artigo que a gente está tratando da Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes. Só que até o dia 31/8 tem que ser enviado para a Câmara. Isso, só que para lá em dezembro, vocês terem essa lei aprovada, vocês têm que dar conta disso agora. Não 31 de agosto, mas o prazo que o município diz de vocês, que está lá na LOA municipal, que em alguns municípios é 31 de agosto. O da gente também, é esse prazo. É isso. Só a dúvida era com relação a isso já. Tá bom, Everton, obrigado por sua participação. Um abraço, querido. Próximo, Flavinho. É o Fábio Felizardo. Fábio, pode falar. Fábio é daqui, viu? Fábio é de casa, é de Pernambuco. E aí, eu já fico fã, já conheço o Fábio. Alô, bom dia. Bom Oi, dia. Fábio, seja bem-vindo, querido. Me ouvindo, eu sou meio enrolado. Olha, é que eu até já conversei com os vereadores, mas eu não soube explicar. Na verdade, tem que constar os incisos na lei que aprova o PPA, não é isso? Isso, querido. Aí o vereador disse que já foi, o PPA já foi aprovado, que não tem jeito. Aí o outro vereador chegou e disse, não, a gente pode fazer uma emenda, não é isso? E colocar... Eu vou falar sobre isso. O que é que pode ser feito caso o PPA já tenha sido aprovado? Um dos caminhos é fazer uma emenda à lei, tá? Certo, beleza. Mas daqui a pouco tem um slide aí que eu coloquei sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso melhor. Tá bom, Fábio? Isso aí vai ficar gravado, né? Para eu explicar ao pessoal da prefeitura para ele mandar o projeto. Vai ficar gravado sim. Beleza. Ok. Obrigado pela participação. Temos mais, Flavinho? Agora é a Thaisa Almeida. E eu vou pedir para que CMDCA Sertânia, que eu não peguei o nome da pessoa, abaixe a mão, porque... Isso, obrigado. Pode ir, Thaisa. Thaisa, tu nos escuta? Oi, Thaisa. Não, vamos seguindo, depois Thaisa volta. Aí tem Resulte Contabilidade. Oi, pessoal. Thaisa conseguiu. Olá. Oi, Thaisa. Oi, muito obrigada a todos da CERT pelo apoio. Seja bem-vinda. Obrigada. Marcos, a minha dúvida é o seguinte, eu já procurei a secretária de Desenvolvimento, já está tudo ok. Isso. Estão fazendo tudo certinho, o PPA, só que tem uma dúvida que é em relação a
ofício que foi lançado no grupo de mobilizadores de assistência, que é o Certo. ofício onde tem os artigos, onde pode ser assinado pelo prefeito ou por mim enquanto articuladora. Eu gostaria de saber se tem um prazo para esse ofício ser enviado. Deixa eu falar sobre o ofício, gente. A articuladora do selo precisa formalizar para o setor responsável pelo PPA a importância e a necessidade de incluir os artigos na lei que aprova o PPA. Muitas demandas chegaram para a gente solicitando um modelo para formalizar isso. Então, a gente resolveu trazer esse modelo, que foi, inclusive, compartilhado da equipe da nossa querida Claudeia, lá no Maranhão e Piauí, e a gente resolveu encaminhar para vocês apenas como sugestão para aqueles e aquelas que ainda precisavam desse modelo. É preciso seguir aquele modelo? Não, não é. É só uma sugestão. Se o município já formalizou isso, se já tramitou a necessidade de incluir. Por quê, Thaís? Enquanto articulador, enquanto articuladora, é importante que vocês tenham a comprovação de vocês, que vocês solicitaram, que vocês indicaram, que vocês sinalizaram à gestão a necessidade dessa demanda. É apenas por isso que a gente resolveu encaminhar aquele modelo. Obrigada, Marcos. Mas, assim, eu já coloco que eu vou fazer, mesmo tendo conversado, tá tudo certinho, mas eu acho que é uma forma dos articuladores ficarem acobertados, Concordo. né, diante dessa demanda, uma vez que a gente vai ficar com uma cópia, obviamente. Então, assim, agradeço, o modelo está excelente, bem sucinto e direto. A minha dúvida era essa. Obrigada, Tá bom, Thaís. Obrigado, viu? Bom trabalho aqui. Valeu. Flavinho? A conta Resulta e Contabilidade. Pode ir. Bom dia, pessoal. Nós somos da Resulta e a gente atende aqui em Alagoas a 11 municípios. Então, essa dúvida que a gente vai tirar, ela vai servir para os 11 clientes nossos. E Certo. talvez os demais, né, que estão participando. Nesse material que foi disponibilizado, orientou-se colocar esses artigos que já foi discutido aqui várias vezes. Isso aí não há dúvida nenhuma que precisa estar no texto do projeto de lei. Perfeito. Do PPA. A dúvida nossa é se no bojo do PPA, nos programas, já precisam estar previstas as ações ou um programa específico sobre o selo Unicef. Isso não foi discutido, nem tem no material que foi enviado. Então, Porque realmente não precisa ainda. Como é teu nome? Alan. Alan, não precisa ainda. Vai chegar um momento que a gente vai falar, esses artigos, se você lembra, data da agenda transversal de crianças e adolescentes. Então, vai chegar um momento que eu vou voltar aqui com vocês para orientar vocês a como fazer essa agenda transversal. E vocês vão perceber lá na frente que ela já está pronta. Porque o que é essa agenda transversal de crianças e adolescentes? É como se vocês pegassem o próprio PPA e fizessem, eles chamam de etiquetagem, uma marcação nos programas, Alan, sobre o que programa é aquele que vai beneficiar a criança e adolescente. Perfeito. Então, você vai pegar aquele que etiquetou e vai transferir para um arquivo. Secretaria de Educação vai colocar todos eles, saúde, assistência. Tá. A junção dessa etiquetagem é a agenda transversal. Perfeito. Aí ela vai ser um anexo desses documentos. Perfeito. Mas isso não é para ser feito nesse momento. Perfeito. Ok. Entendeu? Tranquilo. Obrigado. Em relação a essa demanda, você, enquanto consultoria, você só vai precisar se organizar quanto a essa etiquetagem, que é o que a gente está chamando, para resultar na agenda transversal de crianças e adolescentes. Perfeito, então. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Viu? Obrigado também, Alan. Bom trabalho a ti. Pessoal, eu falei mais direto com o Alan sobre essas questões de programa, do PPA, de etiquetagem. Isso é uma linguagem muito própria de quem já trabalha na área, tá? Então, em um outro momento, eu vou esmiuçar com muito cuidado, em muito detalhe, sobre como vocês vão fazer essa agenda transversal e numa linguagem muito mais compreensível,
tá? Eu só falei dessa forma e de uma forma mais rápida, porque como ele é da área, então eu sabia que ele ia entender o que é que eu estava falando. Marcos, a gente agora tem Janusa Solteiro, é a última pessoa inscrita. Pode Janusa, ir. querida, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Estão me escutando? Sim, Janusa. Eu sou contadora e a nossa preocupação aqui na Paraíba é que o Tribunal de Contas está orientando desde abril, orientou para a LDO, estão terminando os cursos para o PPA, que vai até agora o início de setembro. Então, quase todos os municípios e todos os que eu trabalho seguem a lei orgânica da União, o prazo 31 de agosto. Só que este ano está diferenciado pelo programa Primeira Infância, né? Aqui, nós já etiquetamos o programa com 5.000. E isso vem de uma orientação de reuniões com a ATRICOM, todas as associações dos tribunais de contas. Só que o nosso orçamento, e geralmente o orçamento de prefeituras pequenas, eles vão até elemento de despesa. Isso. E para isso a gente precisa colocar programa, ação, metas, indicadores e tudo mais. Então, o que é que fica? A gente já colocou em educação, saúde e assistência. Só que para a gente enviar um PPA bem feito, para a Câmara a gente precisa colocar em esporte e lazer, em infraestrutura, e em todas as secretarias que envolvam, né, já que a gente está tratando uma agenda transversal. Então, isso não vai ser possível por conta desse prazo nas leis orgânicas do município. Como nós estamos em agosto e para setembro já vai ser o orçamento, que a gente já está trabalhando tudo isso bonitinho, a gente ia mandar em setembro, quando terminasse também o curso na Paraíba, todo o PPA e o orçamento, para ficar coerente, e também as modificações da LDO, que já foi em abril. Então, para a gente fazer isso agora, o que está acontecendo? A gente manda agora até o dia 31, aí vamos fazer lei de modificações de um PPA que foi feito em agosto, em setembro, porque vai ter que modificar, e até quem mandou já vai ter que modificar pelos 3 artigos, né? E vamos modificar a LDO novamente. Então, fica assim uma incoerência, apesar da lei orgânica do município ser 31 de agosto, mas que o próprio tribunal aqui até já adiou o envio do PPA, pensando nessa questão que nós estamos enfrentando, uma coisa nova e que tem que ser atendido de uma forma que mensure, né, que indique, e não uma coisa de faz de conta que vai ser a mesma coisa, se tiver que ser enviado até outubro, até agosto. Se for enviado, vai ter que ter as modificações em setembro. Sim, Janusa. Então, a sua fala é importante e vai acalmar o coração de muitos. Pessoal, para os municípios que o prazo de fato é 31 de agosto, vocês acalmem o coração de vocês, porque existem procedimentos jurídicos que autorizam modificações nas peças, alteração na própria lei. A própria Câmara de Vereadores pode votar, pode apresentar proposta de emenda, de acréscimos. O prazo, ele precisa ser obedecido? Sim. Ele precisa. Vamos falar aqui, vamos tentar falar numa linguagem jurídica, tá? A lei foi feita para ser cumprida. Ponto. Certo? Então, se a lei diz, do município de vocês diz, que é 31 de agosto, vocês vão ter que mandar em 31 de agosto. Agora, da mesma forma que a lei diz cumpra-se, a mesma lei, ela possibilita adequações, ajustes, emendas, depois desse prazo. Então, não precisa se preocupar com relação a isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses procedimentos. Então, infelizmente, Janusa,
existe esse detalhe, inclusive você deu um bom exemplo, que é o da primeira infância, não é só aí na Paraíba, né? Esse é um movimento que está acontecendo no Brasil, junto aos tribunais de contas, né? Eles estão fazendo esse monitoramento e isso está repercutindo diretamente em algumas questões. Uma delas é exatamente na elaboração do PPA. Então, o município é que vai ter que encontrar estratégias de correr atrás desse prejuízo, sem, obviamente, prejudicar a gestão, né? E um dos caminhos é exatamente esse: recorrer a uma solicitação de emenda, provocar a própria Câmara para que ela mesma solicite esse ajuste. Existem os caminhos possíveis, né? Lembrando que a gente não está aqui colocando a corda no pescoço de nenhum município. A gente está aqui para tentar ver o que, diante do cenário de cada um de vocês, é possível ser feito. Tá? Então, a peculiaridade de cada um vai exigir estratégias peculiares, diferentes, específicas. Nesse caso, você mesmo já sinalizou, e aí eu percebo que você já tem uma boa experiência aparente nessa área, que você vai precisar recorrer a essas emendas, a essas solicitações. E eu não vejo problema nenhum nisso. A gente pode fazer isso, Janusa e demais municípios, durante todo o resto do semestre, contanto que, lá em dezembro, a lei esteja devidamente aprovada com os artigos sobre a agenda transversal. Porque a meta, a gente vai ver com vocês lá em dezembro. O caminho para que ela seja executada, a gente vai acompanhar, mas nós não vamos punir, nós não vamos prejudicar nenhum município com relação a isso. Porque, vou repetir, a nossa meta é a inclusão da lei aprovada com o PPA em dezembro na PCJ. E a outra dúvida que eu tenho é que você falou, porque aqui todo olhar está sendo para a primeira infância, de 0 a 6 anos. E a gente está codificando de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, né? No programa 5.000. Agora, quando você fala que é criança e adolescente, para isso a gente só tem nos orçamentos o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aí você está enganada. Deixa eu dar um exemplo. Não, eu sei que tem serviço de convivência, por exemplo, trabalha, sabe? Mas, assim, específico do programa, o tribunal só orientou para ficar em evidência o programa Primeira Infância, apesar de todos os outros, ensino fundamental, serviço de convivência, saúde, atender essa outra faixa. Mas eu quero saber o seguinte: vocês vão criar uma codificação para a criança e adolescente? Não, né? Não. Nós não vamos, nem pretendemos no futuro fazer nenhum movimento desse. A estrutura vai ser a mesma. A única coisa que vai acontecer é o seguinte, Januza. A gente colocando esse artigo da agenda transversal na lei, lá na frente, a gente vai precisar elaborar essa agenda transversal. Só que essa agenda transversal já está pronta. Ela é o PPA de crianças e adolescentes, trocando em miúdos. É isso. Só que ela precisa existir enquanto arquivo. A gente vai pegar essas informações do seu PPA, jogar para um Word e vai colocar esse título: Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes. E vai anexar isso ao PPA do município. Só que isso é lá na frente. Tá? Então, codificação não vai ser alterada, orçamento não vai ser alterado, exatamente porque tudo isso é feito com vocês e por vocês. E a agenda transversal, ela já está pronta, a gente só vai dar uma cara para ela. Só vai vestir uma roupa para ela. Tá bom? Por isso que não carece, Januza, de alterar nada. Vai ser da forma e da estrutura que o município possui. Tá bom? Obrigado, Januza. Estou à disposição, viu? Um abraço, bom trabalho.
Podemos seguir? Vamos seguindo. Então, eu tenho... Marcos, eu ia sugerir que você desse sequência, depois a gente faz uma pausa e abre novamente para dúvidas. O que é que você Perfeito, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Já, já, segura aí essa fila, Karina, já, já a gente volta. Isso, enquanto isso, podem ir perguntando no chat, tá, gente? Para finalizar só esse slide, a gente tem a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai exatamente tratar dos programas que serão executados. Aí, além dos programas, a gente vai precisar especificar também na LOA as ações, os recursos respectivos dessas ações e vincular suas metas e seus indicadores. Ou seja, vocês percebem que as três peças, elas se conversam, né? Uma tem a ver com a outra. E aí, outra informação importante sobre as peças orçamentárias é exatamente o que está posto aí. O PPA tem que ser pensado para os próximos 4 anos, por isso que eu falo que é de 2026 a 2029. Já a LDO, ela diz respeito às metas para cada ano desses 4 que a gente está elaborando. E a lei orçamentária anual, a própria sigla e nome já diz, também tem a ver com as questões anualmente. Ali a gente vai colocar os recursos específicos, né, o orçamento específico para cada ano. A gente precisa pensar o PPA como instrumento de planejamento para um prazo específico. Nesse caso aqui, eu estou usando o exemplo de 22 a 2025, mas no nosso caso é de 26 a 2029. E aí, a LDO, ela é uma orientação para cada ano, e a LOA é a execução para cada ano. Os prazos constitucionais, eu já falei aqui, é exatamente de onde provém o 31 de agosto, né? Vocês vão encontrar isso lá no artigo 165 da Constituição Federal, e ele vai estar relacionado ao governo federal, tá? Mas os estados e municípios, eles precisam avaliar em suas leis orgânicas, e no caso dos estados, na Constituição Estadual, qual é o prazo que está estabelecido nas suas redações, tá bom? E aí a Unicef vai respeitar exatamente o que está posto nesses documentos. Então, outra informação importante que a gente precisa entender é sobre o tempo, né? A gente está elaborando em 2025 o PPA de 2026 a 2029. Por isso que a gente está pensando o orçamento dos 3 próximos anos da gestão municipal, mais o primeiro ano da gestão seguinte. Percebam aí, ó, a gente tem 4 anos de gestão, mas o PPA, ele é pensado para os 3 últimos da gestão atual, mais o primeiro ano da gestão seguinte. Para elaborar o PPA, a mola mestra de debate é identificar a demanda. A demanda, ela existe a partir de uma necessidade, de um problema. A gente pensa como é que aquilo vai ser resolvido e temos o resultado. Basicamente, a proposta, a ideia é exatamente essa. Então, os serviços públicos, os programas, os projetos, né, todos eles são a injeção dada para resolver aquele problema, aquela demanda, aquela necessidade, e temos resultados positivos e satisfatórios a depender da área que a gente atua. Eu coloquei aqui, está bem pequeno, vocês não vão conseguir enxergar bem, mas aqui são exemplos de áreas que vocês podem encontrar no PPA de vocês. Então, a gente encontra desde a educação pública, a saúde, segurança, assistência social, infraestrutura, mobilidade, moradia, meio ambiente,
empreendedorismo e trabalho, agricultura, turismo, esporte e cultura, a própria gestão pública, a política fiscal e tributária. Então, são áreas que a gente costuma identificar nos PPAs nossos dos municípios. Então, a gente tem como meta exatamente incluir esses artigos que correspondem à agenda transversal de crianças e adolescentes. Por que que a gente precisa incluir esses artigos? Porque o selo Unicef, ele trabalha exatamente para a gente dar dignidade, qualidade de vida e garantir direitos de nossas crianças e adolescentes. Se a gente não fortalece essas ações, se a gente não dá visibilidade para essas ações, se a gente não acende os holofotes para essas ações, fica mais complicado delas serem executadas. E a agenda transversal de crianças e adolescentes é exatamente isso, a gente acendendo esse holofote para priorizar essas ações, até porque é sabido de todos e todas que a gente precisa, quando pensa criança e adolescente, precisa entender que eles e elas possuem a mais absoluta prioridade para que tenham seus direitos garantidos. Então, é unicamente por isso. Existem outras agendas transversais, tá? A gente tem a agenda transversal da população idosa, da população LGBTQIAPN+, a gente tem a agenda transversal de várias outras temáticas. A que a gente está tratando aqui é a de crianças e adolescentes. Então, a gente orienta para quem ainda não fez, né? A gente precisa que vocês acionem o setor de vocês, vou repetir qual é o setor, pode ser finanças, pode ser planejamento, pode ser assessoria contábil e pode ser o gabinete do prefeito. Encaminha esse ofício que vamos disponibilizar o modelo, fiquem tranquilos para quem ainda não teve acesso a esse modelo, a gente vai disponibilizar um link onde vai ter esse modelo, então vocês formalizam para esses setores, para respaldar que vocês fizeram a parte de vocês. Eles vão precisar de explicações, vocês vão explicar, inclusive, o que vocês estão escutando, aprendendo conosco aqui, sobre o que é essa agenda transversal, que ela vai ser elaborada posteriormente, mas que ela é fruto do próprio PPA, precisa garantir que o artigo esteja na lei, tá? E essa garantia, pessoal, ela não acaba no envio à Câmara. É importante falar sobre isso. Por quê? Quando o PPA chega lá na Câmara, os vereadores podem alterá-lo. E aí é importante que o articulador, que a articuladora, chame o presidente da Câmara, chame os vereadores da base, para tomar um cafezinho, checar, vereador, olha, preciso de você, vamos tomar um cafezinho aqui, chegou o PPA, tem lá esses e esses artigos, a gente precisa garantir que essa lei seja aprovada com os artigos, porque é uma exigência do selo Unicef, o município precisa ser certificado, quem ganha são nossas crianças e adolescentes, então, vocês vão lá fazer essa articulação, o advoga-se, que a gente fala muito, né? E aí, com a lei aprovada, vocês vão, então, incluir na PCJ, tá? Lá em dezembro. Tá aí o modelo de lei, pessoal. É a proposta da redação que está sendo feita. A gente, no ofício que a gente está encaminhando como modelo, já tem essa proposta incluída. Quando o PPA já foi apresentado, já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, existe alguma estratégia? Sim, o prefeito pode enviar um outro ofício solicitando ou a revisão do PPA, com a lei, obviamente, ou a complementação, ou ainda uma sessão extraordinária para apresentar a solicitação de inclusão dos artigos para a proposta do PPA 26 a 29, certo? Então, esses trâmites, eles são legítimos, eles existem, eles podem acontecer.
a própria Câmara de Vereadores. Tem um município que já falou comigo que o articulador, que na verdade é articuladora, ela é vereadora do município. Perfeito isso. Então, ela própria pode, junto aos pares, né, solicitar uma emenda à lei, incluindo a proposta da Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes. Mas para quem não tem articulador e articuladora, vereador e vereadora, vocês podem. Chegar, vereadora. Por que a senhora não propõe uma emenda à lei para incluir, já que a gestão já tinha encaminhado? Então, percebam que os caminhos são possíveis, tá? Existem várias possibilidades de a gente fazer esse ajuste e vocês atenderem a essa demanda. Agora, se o município já publicou a lei, né? Se ela já passou pela Câmara e a lei já foi aprovada, existe um caminho? É possível fazer alguma outra coisa? Sim. O que é que pode ser feito? O ofício da prefeitura, direcionado ao presidente da Câmara, à presidente da Câmara, pedindo uma edição de uma lei complementar para exatamente incluir os artigos relacionados à agenda transversal. Então, também existe trâmite jurídico legítimo para que isso aconteça. Agora, é óbvio que a gente vai precisar do apoio da Câmara de Vereadores para isso andar. E esse papel desse advocacy, dessa articulação, é sim do articulador, da articuladora, tá? Marcos, as redações dos artigos têm que ser igual ao que está lá posto? Não, não precisa ser igual. Agora, a essência precisa ser mantida. Vocês precisam falar sobre a agenda transversal de uma forma que está ali no artigo. Marcos, ligaram para mim, viu, perguntando qual é o percentual que a gente determina para a agenda transversal. A gente até falou, pessoal, a gente não tem cabimento, não tem autonomia para isso, não é nosso papel. A gente pensa, se fosse sugerir, vocês podem conversar em torno de 5%. Eu lembro que eu falei sobre isso, mas isso vai depender da área, vai depender do programa, vai depender da ação, vai depender da realidade municipal. Então, não existe percentual estipulado para a agenda transversal, porque a agenda transversal é a junção de todas as ações previstas que beneficiam criança e adolescente na gestão pública para aqueles 4 anos. Então, pode ter ação na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte, no lazer, na infraestrutura. Então, a gente, quando lá na frente, quando a gente for elaborar a agenda transversal, vocês vão entender melhor essa questão. Tem um artigo, pessoal, eu vou até voltar nele, deem uma olhada aí, esse artigo, porque ele está falando o artigo 3º. Vamos lá. O município terá o prazo de 120 dias a contar da publicação desta lei para elaborar e divulgar oficialmente a agenda transversal de que trata esta lei. Tem município que não está colocando esse prazo. Está tirando o prazo da redação. Isso está correto? Não. Não está. Eu estive em Brasília semana passada para discutir algumas demandas sobre isso e eles falaram sobre esse prazo. Vocês podem mudar o prazo? Até podem, dentro de contanto que seja um prazo tido como satisfatório. Mas não podem deixar o artigo 3º sem um prazo. Tá? Então, isso é importante que vocês atentem quando for repassar lá a redação para a lei do PPA. Para os municípios que já aprovaram o PPA e não incluíram os artigos de agenda transversal, outro caminho é colocar na LDO. Mas a gente precisa ter cuidado
com relação a esses trâmites, já falei para vocês quais são eles. Esse material vai estar disposto para vocês, para que vocês revisem e relembrem. A live também vai estar disponível. Em relação aos municípios que já aprovaram e não incluíram, a gente já falou sobre isso, né? A gente pode colocar lá uma PL, uma proposta de lei, então já tratamos sobre isso. Uma outra demanda, atenção articuladores e articuladoras, preste atenção aqui agora. A gente vai colocar um Forms, que é esse link aí, e esse Forms vai dar para a gente, vai possibilitar que a gente faça um monitoramento de como está o status do PPA no município de vocês. O município já aprovou? O município já está com o PPA na Câmara? O município ainda não enviou o PPA à Câmara? Então, o articulador vai acessar esse link, vamos disponibilizar ele no chat e depois nos grupos, tá? E a gente, para dar a gente a possibilidade de fazer esse monitoramento. É só preencher lá as informações que vocês vão conseguir, não tem nada difícil para isso. Marcos, existe alguma parte na lei que deve conter esses artigos? Em geral, não. Eu vou dar aqui a vocês 2 exemplos, daqui a pouco eu vou abrir, tá? Eu tenho 2 leis aqui para mostrar para vocês. Uma é a lei de São José do Egito, da minha querida Meire, que eu tanto tenho carinho. Vou mostrar para vocês a lei do PPA deles lá, para mostrar onde vocês poderiam, naquela proposta de lei, colocar os 3 artigos da agenda transversal. O outro exemplo que eu vou dar é um modelo de lei que vamos disponibilizar hoje para vocês, tá? Eu vinha trabalhando nesse modelo, esse modelo já tem incluído os artigos, e vocês podem, para quem ainda não deu conta dessa demanda, vocês podem pegar essa proposta e apresentar lá à assessoria contábil de vocês, ao financeiro, ao planejamento. Lembrando que, a depender do porte do município, essa lei pode e deve sofrer alterações, tá? É só uma sugestão. Para ser certificado, não tem que ser essa proposta de lei que eu estou colocando para vocês. Tem que, na lei de vocês, constar os artigos da agenda transversal. Mas a gente resolveu fazer um modelo de lei, porque, inclusive, eu estou devendo até para alguns municípios que me pediram um modelo para isso. Tá bom? Então, qual é o lugar mais indicado? Se for para estipular um lugar, não podemos estipular, não altera. Existem 2 espaços. O primeiro espaço se refere à estrutura, né? Existe uma parte lá que tem a ver com a estrutura, e a outra com as disposições gerais, que a gente vai mostrar aqui para vocês agora. Enquanto isso, enquanto me organizo na abertura dos outros arquivos que eu vou mostrar para vocês, eu deixo, então, meu pessoal à vontade para voltarmos com as perguntas. Claudéia, querida, você quer ter uma fala? Oi. Oi, Marcos. Como é que eu posso ter uma fala? Porque isso não é um plantão, isso é uma capacitação EAD. Então, você não me deixou para falar nada. Estou muito angustiada, inclusive. Brincadeira. Não, querido, parabéns. É isso tudo que você falou mesmo. Achei interessante, como eu vou ter que sair agora para uma outra atividade, mas achei muito interessante uma fala também de uma articuladora, quando ela disse, eu, inclusive, já fiquei resguardada pelo ofício que eu encaminhei para o setor, e é importante, né, ficar resguardado realmente, mas tão importante quanto você ter enviado o documento, é você lembrar que essa provocação,
esse monitoramento, esse acompanhamento é da comissão e da articulação do município. Não basta só encaminhar, é preciso chegar, provocar. E aí, aquele ofício que eu deixei para vocês aqui está com uma semana, porque o selo é isso, é o movimento, é o acompanhamento, é a provocação no setor, né? Então, só para deixar eu dou isso na pele todos os dias, querida. Eita, arrasou. Arrasou. A gente diz isso para quê? Para mostrar que, quando terminar o prazo, não vai adiantar depois o município dizer, olha, mas a gente encaminhou o ofício, o setor realmente não andou, né, não avançou. Então, a gente precisa do PP aprovado, porque é isso que vai garantir tudo isso que o Marcos, né, nos falou e nos retratou aqui com essa excelente explanação dele. Mas reafirmo o que eu falei aqui. Estou angustiada porque ele não deixou nada para eu falar. Amor, à tarde eu vou falar contigo, viu? Tá A gente bem. vai trocar figurinhas. Tá bem, bom? um beijo e foi um prazer estar com vocês dessa manhã. Bom vê-la sempre, viu, querida? Igualmente. Cheiro, bom final de Tchau, semana. beijo. Obrigado, Clau. Coraçõezinhos, por nada, obrigada também. Clau é um amor, né, gente? Ave Maria, quando vocês dizem que tem saudade dela, eu sei por quê. Aí, Marcos, a gente tem 4 pessoas ainda inscritas, eu vou chamar, posso chamar então, né? Vamos embora, Flavinho, vamos embora. Karen Juscelina é a primeira. Karen, tu já pode falar. Não sei se ela nos escuta. Bom dia. Oi, Karen, seja bem-vinda, querida. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu sou do município de Jacuípe e essa é a primeira vez que a gente está aderindo à questão do selo. Ah, que bom. Eu, como articuladora municipal, eu tenho inúmeras dúvidas. E agora, principalmente em relação a essa questão do PPA. Como eu não sou muito por dentro dessa questão de lei, a pessoa responsável da prefeitura me mandou aqui a questão de três dúvidas que ela tem para incluir no plano orçamentário. A questão, ela quer saber se os artigos no texto da lei do orçamento ou nos programas, e se esses programas seriam em quais entidades? Eu vou agora mostrar para vocês, para responder isso. Essa lei que você está vendo aí, Karen, é a lei de São José do Egito, tá? Você vai dizer lá para o seu pessoal sobre isso, então vejam. A lei começa explicando o que é, né? Então, é uma lei que diz o número da lei, depois diz do que se trata. E aí vem o prefeito falando, começa depois com a estrutura e organização do PPA, tem os artigos que falam da estrutura, ele traz alguns conceitos do que é programa, do que é ação, do que é projeto e atividade. Depois ele vai para os anexos, eles explicam quais são os anexos que vai ter nessa lei. Aí, em seguida, ele vai para a questão da gestão do próprio plano, depois da revisão, porque ele precisa ser monitorado e revisto, como é que vai funcionar isso, e depois para disposições gerais. Essa lei aqui de São José do Egito, que eu estou trazendo como exemplo, o porte do município é um porte pequeno. Então, essa lei aqui é o exemplo mais simples do que pode se ter para uma lei de PPA. Para esses casos, a gente sugere que os artigos sejam incluídos nas disposições gerais. Tá? É obrigatório? Não. É só uma sugestão. Aí, nas disposições gerais, podia ter aqui, ó, artigo 10º, e aí já começar os artigos da agenda transversal. O que é importante você anotar aí, Karen, e demais municípios? Os artigos, eles precisam estar antes do artigo que tem essa redação aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Nesse caso, a redação do artigo 12 diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, se eu fosse colocar uma regra, Karen, eu diria o seguinte: o artigo tem que estar em qualquer lugar antes, nesse caso aqui, do artigo 12. Ou seja, antes do artigo que trata do entrar em vigor na data de publicação. Mas eu estou sugerindo, num primeiro momento, que seja na parte de disposições gerais.
Tá bom? Essa questão dos programas, ela quer saber em quais entidades? Quais entidades? Porque, veja, no PPA, ela não vai fazer nada de diferente. Ela vai fazer o PPA a partir das secretarias, cada secretaria com seus programas, do jeito como vocês fazem. A única alteração que vai acontecer é essa inclusão dessas leis na lei do PPA. E lá na frente, a gente vai fazer a agenda transversal. Pronto, então só é a inclusão dos 3 artigos nas disposições gerais antes dessa questão aqui da lei entrar em vigor, não é isso? Isso. Ela também, não sei se... Daqui a pouco, cara, eu vou abrir outro exemplo de lei para você ver, tá? Pronto. Ela também é outra pergunta, mas eu acho que deve ser já essa daí também. Como seriam o nome do programa na educação, na saúde, na assistência? Então, isso é depois da eu entendi. Ela pode estar achando, Karen, preste atenção nessa pergunta de Karen, pessoal, que é muito importante. É comum que as pessoas não saibam o que é a agenda transversal, tá? Não se achem que vocês são os únicos, todos nós que precisamos estudar, entender melhor o que seria essa agenda transversal. Então, por conta disso, é comum que o pessoal lá de finanças, da assessoria contábil, ache que em cada secretaria a gente precise citar alguma coisa da agenda transversal. E, para isso, dar algum nome, algum programa, alguma ação que está lá posto no orçamento, no PPA. Mas não é assim, tá? O PPA, ele vai ser feito como sempre foi feito. O fato da gente estar falando de agenda transversal hoje não vai alterar nada do PPA de vocês. A única coisa é realmente a inclusão na lei de aprovação do PPA. Até para fazer a agenda transversal, vocês não vão precisar alterar nada. A gente vai fazer a agenda transversal a partir do que está posto no PPA de vocês sobre crianças e adolescentes. Então, por exemplo, Karen, vamos para a parte da educação. Ela está questionando sobre as áreas, né? Vamos para a parte da educação. Então, não é agora, tá? Quando eu for sentar com vocês para fazer a agenda transversal, eu vou dizer o seguinte, pessoal, tragam o PPA de vocês. Aí a gente vai abrir a parte da educação. Digam para mim aí o que tem na educação que beneficia crianças e adolescentes. Aí vocês vão encontrar várias coisas. Vão encontrar construção de escolas, manutenção de escolas, merenda escolar, fardamento. Então, todos esses itens vai fazer parte da agenda transversal. Vamos para a saúde. Manutenção de posto de saúde beneficia criança e adolescente? Sim. Então, vai para a agenda transversal. Manutenção dos profissionais, pagamento de salário, beneficia criança e adolescente? Sim. Então, vai para a agenda transversal. Vamos para a assistência social. Criança feliz beneficia criança e adolescente? Sim. Vai para a agenda transversal. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? Também vai para a agenda transversal. Então, a única coisa que a gente vai fazer no futuro próximo é pegar o PPA que já está pronto e selecionar do que está no PPA o que beneficia criança e adolescente. Essa vai ser a agenda transversal. Então, por isso que ela não precisa fazer alteração nenhuma, tá, Karen? Pronto. Outra coisa também, mas aí eu já escutei que você disse, a questão dos valores, né? Ou 5%, mas também não existe um percentual específico. Não, inclusive os 5% não deve ser considerado, Karen, porque às vezes ela não consegue colocar 5%, ela vai conseguir colocar 3%, ou 2%, ou até às vezes mais, vai depender, entende? Pois então, se o município pretende construir uma escola, 5% pode não ser suficiente para construir uma escola. Entende? Então, eu digo a ela que não existe o percentual. Não existe, é a realidade do município.
Pronto, muito O município obrigada. não vai ser punido com relação a essas questões do percentual. O importante é que a gente execute as ações. Pronto, muito obrigada. Qualquer dúvida, bom? entre em contato novamente. Temos mais alguém, Flavinho? Obrigado, Karen. Por nada. Temos a Maria Mello. Pode ir, Maria. Oi, bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Então, sim, Maria, seja bem-vinda. Obrigada. A única coisa que eu queria fazer é uma ressalva com relação ao Tribunal de Contas, que ele fala da primeira infância, sim, mas ele está muito alinhado com o Conselho Unicef, a gente até está brincando, acho que eles estão conversando para depois vir fazer reunião com a gente. Eu participei segunda-feira e eles falaram da agenda, gente, transversal, trabalhar com a equipe articulada, multi, né? Que todo mundo se trabalhe junto, com a agenda multissetorial. E uma coisa que eu achei bem legal, que vocês me deixaram muito tranquila, é que ninguém vai inventar a roda. Os indicadores são os mesmos, é a gente fortalecer os indicadores que a gente tem e trabalhar de uma maneira correta, né? Eu vi o que vocês me ajudaram com o artigo, eu já encaminhei. O que a gente tem que tomar cuidado é que as prefeituras pequenas, que é o caso da minha, os assessores, eles tomam algumas decisões sem consultar a gente, porque eles estão acostumados a fazer tudo, né? E eu já disse, como articuladora que me colocaram, eu não quero assim, eu quero saber o que está sendo colocado e feito em conjunto, né? Que a gente vai trabalhar em conjunto e vendo cada item que vai ser trabalhado, que não é diferente dos indicadores das metas do Tribunal de Contas para a primeira infância e para a adolescência, tá? Então, é isso que eu queria fazer, essa ressalva que a moça falou aí, que não é. A primeira infância é a base de tudo, porque a gente está vendo os indicadores da educação, da saúde e tudo mais, e a necessidade das crianças serem vistas como protagonistas do início de vida, que tudo começa ali, né? Mas é tudo. Criança e adolescente, ok? Vou mandar um monte de palminha para você, viu, pela sua fala. Excelente. Obrigado, viu, Maria? Obrigada. Qualquer coisa, tu dá um grito que eu estou por aqui, tá bom? E eu, com certeza, tem outra coisa ali que eu não entendi ainda, mas a gente fala depois. Tá bom, Maria. Bom dia. Bom dia. Agora vai ser a CEMED de Jacaré. Esse é o nome da conta. Pode ir. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Como é teu nome? Maria Aparecida, mas a maioria me conhece por Cidinha Filha. Então, eu estou como articuladora aqui no município, né? Antes de tudo, eu queria, já venho de outras edições, em outros municípios também, eu queria, antes de tudo, enaltecer, né, o trabalho de vocês, frente ao selo Unicef, principalmente aos pensadores dessa nova edição, 2025 a 2028, que foi de extrema importância vocês trazerem nessa edição, realmente a questão do PPA, da LDO, e da LOA, né, até porque a gente não trabalha sem recurso, né, então nós temos que priorizar as crianças e adolescentes também na agenda orçamentária do município. E eu acredito que tem muitos articuladores novos por aqui, que aqui nessa live de hoje tem contador, mobilizador, assessores, articuladores, porque é uma pauta de extrema importância para todos nós, e desde o articulador até os demais, a gente tem que estar acompanhando o que é que se acontece nessa agenda do selo Unicef. Perfeito, sim. O que foi que a gente utilizou aqui no município para que as coisas andassem, né? Achei até interessante a falar de uma pessoa que disse, vamos chamar os vereadores para tomar um cafezinho. Nós sentamos com a nossa prefeita, falamos para ela da extrema importância, mostramos para ela conversou com os vereadores e, graças a Deus, aqui está em andamento. O nosso contador não pôde estar presente, que, inclusive, ele é o responsável por o PPA na nossa comissão, não pôde estar presente, mas ele já está a par de tudo que nós sentamos anteriormente. E, Marcos, parabéns por a sua forma de trazer esse assunto. A gente sabe que é bem complicado, principalmente para quem não vive nessa parte de finanças, né? Na prefeitura, nas secretarias. Então, quando a gente fala em sigla, PPA, LDO, muita gente fica perdido, mas não fique. Eu também, no início, fiquei, né?
nas edições anteriores, mas a gente vai se adaptando, vai aprendendo um pouquinho. Inclusive, eu queria trazer para vocês que o Marcos sempre fala, né? A gente vai colocar na PCJ, e as pessoas costumam nem saber o que é essa PCJ. Então, essa PCJ é a plataforma Crescendo Juntos. É uma plataforma do selo, onde a gente vai estar colocando ali todas as informações que forem necessárias para o município pontuar. E antes mesmo... Na verdade, é um Google, é uma sala de aula do Google, gente. Exatamente. Inclusive, vocês já estão recebendo os acessos para ela, tá? Só que elas estão indo de pouquinho em pouquinho para vocês. Quem não recebeu ainda, acalme o coração, tenham paz que vocês vão receber. E assim, Marcos, o pessoal que for ler o guia, o pessoal que recebeu esse materialzinho aqui, ó, que é referente às entregas, façam a impressão, encadernem, tomem como a Bíblia diária de vocês, porque isso daqui vai ajudar muito, vai orientar muito, então vocês não vão ficar tão perdidos, né? E outra, tem vocês para estarem nos auxiliando. Então, eu estou aqui à disposição, né, dos meus amigos aí, os novos que fizeram adesão do selo Unicef, e a gente está aqui para trocar experiência. Na outra edição, foi um município segurando a mão do outro, até porque não estamos aqui para disputar, estamos aqui para somar uns na vida dos outros, e quem vai sair ganhando são nossas crianças e os nossos adolescentes. Com relação à agenda, né, que o Marcos falou, da agenda transversal, vamos ficar em paz por enquanto, que segundo o nosso guia, essa elaboração ela vai acontecer a partir do dia 30 de junho, né? Eu acredito que vocês tomaram assim um pontapé inicial de incluir esses artigos por questões também de tempo que os municípios vão ter que ter, mas a gente vai ter todo esse prazo para compreender um pouquinho sobre essa agenda transversal. E no mais, Marcos, só agradecer a você, né, por essa brilhante apresentação, explanação, está dando para entender suficiente, fora que vocês não apenas dão peixe, vocês ensinam a pescar, mas ainda dão a isca, ainda trazem para a gente os modelinhos para auxiliar os municípios. Então, é isso, só agradecer e vamos que vamos juntos. E vou deixar só essa frase aqui para nossa reflexão. Coisas incríveis nunca são feitas por uma única pessoa, são feitas por um time, e nós do selo Unicef somos um time. Muito obrigada. Obrigado, Cidinha Filha, por sua participação. Seja sempre muito bem-vindo e boa sorte no seu trabalho, tá? Obrigada. Flavinho? A próxima pessoa é o Lucas Souza. Oi, Lucas. Bom dia, querido. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu tinha algumas dúvidas, só que foram sanadas nas últimas explanações aí. Só sobre essa questão de leis e ações e quais secretarias. Só para ver se eu estou indo certo. Cortou para mim. Tu pode repetir? Posso. As dúvidas que eu tinha foram sanadas nas explanações anteriores, com as questionamentos dos demais. Só para ver se eu estou indo correto. As ações da agenda transversal não é voltado a uma única secretaria, como eu já tinha visto antes, de todas. Você citou alguns exemplos. Serviço de convivência. Num esboço do PPA que eu vi, por exemplo, a aquisição de um veículo para o serviço de convivência, aí construção de escola e outras ações que atendem às crianças, tudo isso pode fazer parte da agenda transversal, né? Isso, exatamente isso, Lucas. Então, por isso... No PPA não precisa haver um artigo lá voltado exclusivo para artigo tal, voltado só para isso, indicando essas ações, porque vai ficar muito fechado, né? A gente que vai pegar o documento maior, vai trazer o que é que dentro dele tem a ver com criança e adolescente, e vai construir a agenda transversal a partir disso. Pronto. Entenda. Então, era isso que a minha linha de raciocínio também. Obrigado. Na sua lei, está lá o artigo da agenda transversal, é isso que importa para agora. Pronto. Bom? Obrigado, Lucas. Temos mais, Flavinho?
Não, o Lucas foi o... Na verdade, tem a Kétia. O último. Tem Kétia. Temos, então, alguma na... Bom dia, pessoal. Eu sou do município de Carrapateira e a gente está com dúvida. O áudio está retornando. Tem algum outro celular com um áudio aberto aí? Vou sair de perto. É sobre a questão. Melhorou? Melhorou um pouco. Porque você falou que esses artigos transversais da agenda, né, da agenda transversal, tem que estar no PPA, certo? Aí nessa reunião falou que tem que estar no texto que antecede a lei, né? Não, que no antecede texto... o plano, que aprova. No caso, aquele ofício que a gente caminha para a Câmara, tem que estar nesse ofício e não no plano em si. Veja, vamos lá, vamos com calma. O modelo de ofício que a gente está sugerindo não é para a Câmara de Vereadores, porque quem elabora o PPA e, consequentemente, a lei que aprova é o Executivo, é o prefeito e sua equipe, não a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai apreciar o documento que já vai estar pronto e fazer os devidos ajustes e aprovar, ou não. Certo. Tá? Então, mas o ofício, esses artigos, eles vão estar no ofício que a gente caminha e o plano em anexo. Veja, o ofício é dizendo assim: ei, secretário de Finanças, não esquece de colocar esses artigos na lei, vice? Ou, ei, secretário de Planejamento, olha, tem esses artigos aí para tu colocar na proposta de lei do PPA. Eles lá vão colocar os artigos. Quando o PPA estiver pronto para ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, então os artigos já vai estar lá na lei e vai junto. Certo. Entendeu? Então, a sugestão de ofício que a gente está dando é para respaldar o seu trabalho, para garantir que que o articulador formalizou o pedido de inclusão dos artigos na lei do PPA. Mas eu falo no sentido, não é da articuladora em si. O pessoal da contabilidade, que são os responsáveis. Onde tem que estar incluído esses artigos? É no PPA ou é na redação que antecede? É na redação que antecede, porque o PPA, ele é anexo da lei. Certo. Então, a lei vai dizer assim, a lei que é isso que está aí, ó, que eu vou mostrar para vocês, a lei vai falar sobre, olha, existe um PPA, ele trata sobre isso, tem alguns eixos, tem prioridades, e eu preciso que vocês aprovem. Em anexo, segue o PPA. Então, é a lei e o PPA. O artigo tem que estar na lei. Não o PPA. No PPA, não... Isso, no PPA não precisa ter... Os artigos, eles têm que constar na lei, não no PPA. Certo. No caso, esse exemplo que você está mostrando aí, não é o PPA, e sim a lei. Isso, porque o PPA são vocês que vão elaborar. Esse artigo é só uma sugestão para ajudar vocês na elaboração da lei. Certo. Nas disposições gerais, a gente inclui esses 3 artigos. Isso, né? Mas esse artigo aí que eu vou mostrar para vocês já é em outro lugar, porque é um outro desenho de lei. Certo. Para você perceber que não existe um formato definitivo. Cada município pode adotar o seu. Certo. Tá bom? Só isso mesmo, agradeço. Eu agradeço também sua participação. Até a próxima. Temos mais alguém, Flavinho? Tem Acho que temos, né? Andresa Araújo. Pode ir, Andresa. Bom dia. Oi, Andresa, você está bem? Estou bem. Aí, Coisa para boa. explicar, o nosso PPA, ele está pronto. Aí, segunda-feira, vai ser enviado da Secretaria de Administração, que a contabilidade já fez, já encaminhou para a administração. Aí, segunda, vai enviar para a Câmara para ser aprovado. Só que está dizendo que até o dia 31 tem que comprovar. Aí, comprovar o que para a CERT? O que é para ser enviado para a CERT exatamente? Nada.
Nada, nada, nada. Vocês precisam, você enquanto articuladora, precisa garantir que o artigo que está lá, sendo enviado para a Câmara, tem os artigos que a gente está propondo. Se você tem essa informação, então, quando for em dezembro, com essa lei aprovada, você vai anexar lá na PCJ e aí vocês ganham a pontuação dessa demanda. Então, até dia 31 não precisa enviar nada, né, para vocês? Nada. Você precisa só... Se você já tem a garantia de que foi colocado na lei os artigos, pronto. Então, você só vai precisar, depois de agosto, tomar o cafezinho com o vereador. Né, Já vai segunda. Segunda a administração vai mandar para a Câmara, na terça. Aí na terça... Mas lembre que é papel do articulador e da articuladora chamar o vereador e a vereadora para tomar um cafezinho, para eles não alterarem esses artigos. Sim. E aí isso vocês vão fazer em setembro, em outubro, enquanto estiver lá na Câmara. Dezembro, né? Quando precisar na PCJ? Isso. Pronto, era só essa dúvida. Obrigada, bom dia. Obrigado também, bom trabalho. Temos, acho que tem mais alguém? Já Cleusa somente, e aí, Marcos, na verdade, Fábio se inscreveu de novo. Aí, a gente está chegando às 10h50, essa sala está prevista para ir às 11h, você vai controlando o tempo, se precisar, me fala. Pronto, a gente finaliza com essas duas perguntas, Fabinho, e eu só mostro o modelo de lei agora. Tá bom? Ótimo. Então, já Cleusa e Fábio, vocês são os últimos, tá, gente? Inscrições fechadas. Marcos, só mais uma dúvida. Aqui a gente tem uma consultora em gestão pública que trabalha especificadamente para a Secretaria de Ação Social, certo? Só que ela dá suporte para as outras no sentido do selo Unicef também. Ela me falou hoje que já está com um modelo desse documento para enviar para a gente, para o contador específico da Secretaria de Finanças e para a Secretaria da Administração. Mesmo assim, eu tenho que enviar esse documento que você falou para as secretarias, para eu estar respaldado ou não a necessidade? Só se você quiser. Porque a secretária já está ciente, quando terminar essa reunião aqui, eu vou me reunir com ela lá também, a de administração. Só se você quiser. A gente faz tudo isso para dar suporte a vocês. Mas, se vocês já estão bem encaminhados, nem se preocupe. Mas tem um modelo desse documento, de qualquer forma, eu queria dar uma olhadinha. A gente vai providenciar a gravação dessa live, a gente vai providenciar o link para o monitoramento que vocês precisam preencher, dizendo se está ou não, como é que está, e a gente vai dar para vocês o modelo do ofício, o modelo da lei, que é essa aqui, para que vocês tenham acesso a tudo isso, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Tá tudo em Word, tá, gente? Fiquem tranquilos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Fábio? Vai lá, Fábio. Não? Fábio, tá ouvindo? Não. Meu celular travando. No caso da gente aqui em Gazeira, segundo os vereadores, esse PPA já está aprovado. Eu posso solicitar ao presidente uma cópia para enviar para você dar uma olhada? Você vai solicitar a lei aprovada e verificar se na lei tem os artigos da Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes. Se não tiver, aí você vai fazer aquilo que a gente já orientou. O prefeito vai solicitar, através de ofício, né, um acréscimo, uma alteração, aquilo que a gente já orientou a vocês. Mas eu estou à disposição, nos procure pelo canal Acerte, que a gente pode dar uma olhada sem problema nenhum. Tá? No caso, eu vou pedir a ele uma cópia da lei que aprovou o PPA, não é isso? Isso, exatamente. Pronto, ok. Obrigado. Pessoal, só para finalizar, a gente tem aqui, olhem aí, esse é o modelo de lei, está indo com a logomarca do selo, porque se trata de um documento do selo, mas aqui é exatamente a logomarca do município de vocês. Então, eu marquei em amarelo onde vocês precisariam fazer supostas alterações, mas vocês podem alterar em qualquer redação, em qualquer parte, né, qualquer artigo que vocês acharem que vocês devem fazer essa alteração.
A gente começa com a estrutura e organização. Depois da estrutura e organização, ele vai falar sobre os conceitos também, o que é programa, o que é indicador, estratégia. Em seguida, ele fala das ações, especifica as ações, fala das prioridades. Aí, vamos lá, pessoal. Nessa lei aqui, existe esse artigo que trata das prioridades. Lá na lei que eu mostrei, que é de São José do Egito, não tem. Por isso que lá, a sugestão é de vocês colocarem nas disposições gerais. Já aqui, como eles colocaram um artigo que trata sobre as prioridades, aí ele especifica, em cada eixo, a prioridade. Então, tem a prioridade de cidadania, tem a prioridade de cidade saudável, tem a prioridade de cidade legal, ele explica o que é cada prioridade dessa, tem a prioridade de sustentável, de empreendedorismo, aí a gente acrescenta um outro eixo, o eixo 6, com a prioridade de promoção, proteção e defesa das crianças e adolescentes, que trata de sua agenda transversal. E aí, ao invés do número do artigo, eu coloquei letra A. Considera-se agenda transversal, conjunto de políticas públicas, e aí, cada letra dessa é exatamente o artigo que está lá posto como modelo para vocês. Pronto. E aí a lei segue com sua estrutura normal, com o que se deve ter. A gente grifou aqui porque esse nome pode ser alterado, porque é só uma sugestão de secretaria que a gente está dando. As datas, as disposições gerais com os artigos e a assinatura do prefeito logo em seguida, depois do último artigo. Então, esse é o modelo que a gente está disponibilizando para vocês, já com o acréscimo de onde deve ser, caso vocês sigam esse modelo. Se não, vocês podem apenas pegar esses artigos e acrescentar lá na parte de vocês, da parte que a gente já orientou que precisa estar. Ok, pessoal? Bem, faltam 4 minutos para as 11. Só para dizer para vocês que nós vamos seguir disponibilizados com nossa equipe no canal da Acerte, vocês sabem o caminho. Ressaltar que vocês precisam preencher o link que vai ser encaminhado. Eu posso até, só por precaução, já colocar esse link aqui para vocês, para que vocês saibam que vai ser necessário que vocês preencham esse link para o nosso monitoramento. Então, ele vai ser disponibilizado, mas segue aqui no chat o link para vocês, certo? Então, já preencham qual é o status que está o PPA no município de vocês. Vamos mandar depois nos grupos, e nos grupos também vai o modelo do ofício e o modelo da lei, que deve ser aprovada com o PPA, certo? Espero que tenha sido, de fato, esclarecedor para todos e todas. Qualquer dúvida, voltem a nos procurar. Lá no canal da Acerte, para falar comigo, vocês acionam as opções de resultado sistêmico 3 ou resultado sistêmico 5. E aí, quem atender o chamado vai encaminhar para mim. Lembrando que nós não somos call center. A gente tem outras demandas e outras atividades dentro da própria Acerte e que podemos não dar respostas imediatas, mas elas vão ser encaminhadas e vão ser respondidas sim, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais em nome da nossa querida Graça, da Acerte, a presença e a participação de vocês, em nome da nossa querida Ima, da Unicef também. É sempre muito bom tê-los e tê-las aqui conosco. A live também vai ser disponibilizada, vamos colocar nos grupos que vocês estão incluídos. Espero tê-los e tê-las nos encontros presenciais. Vamos nos encontrar, né? Em breve já temos a data de Maceió, vou estar com vocês em Maceió, vou estar com vocês em João Pessoa, vou estar com vocês em Salgueiro e em Recife. Espero vê-las e vê-las.
E qualquer coisa, dê um grito, estamos por aqui. Agradecer demais a Claudeia mais uma vez, agradecer a Ana Cláudia Botelho, que eu tenho um carinho enorme pela participação. Até uma próxima oportunidade. Excelente sexta-feira para vocês. Bom final de semana. E sextou, né? Vamos embora para mais tarde a gente ter o final de semana que a gente merece. Flavinho, querido, muito obrigado por seu suporte. Karina, também, muito obrigado por seu suporte. Vamos juntos. Abraço forte para vocês. Oi, Flavinho. Reforça aí, mandei agora no chat a lista de presença para ninguém sair sem assinar. Tá aí no chat Isso. agora. Eu vou ficar aqui na sala ainda uns minutinhos para dar tempo de vocês acessarem o link de monitoramento e o link da lista de presença, tá? Por favor, não saiam sem colocar o registro da presença de vocês na ata dessa reunião. É sempre muito importante que vocês façam esse movimento, tá bom, pessoal? Um cheiro grande, até mais, até uma próxima oportunidade. Maria Helena, Alberto, Marise, brigadão. Jucineide, obrigado. Saulo, valeu, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa ir falando aqui, enquanto... Marise, eu não vi sua pergunta, Marise. Se você puder colocar, enquanto não cai aqui o link. Não, não tá olhando, Joshua? Não, só naquela hora da noite de presente, tá? Ah, era lista de presença, era? Quem? Verônica, mulher, o microfone está aberto. Pronto, pessoal, estão acessando o link. Acessem, respondam lá a ata de presença, respondam o monitoramento. Everaldo, vi agora que você levantou a mão. Se você estiver por aí, pode me procurar pelo canal Acerte, que a gente conversa, tá bom? A todas as pessoas que mandaram perguntas, não foram respondidas, podem nos procurar no canal Acerte. Nosso município de Pindoba, o PPA pode ser enviado até outubro. Temos uma lei municipal. Aí, como é que a gente pode fazer? Certo. Quando for em outubro, vocês enviam, tem problema nenhum, a Unicef vai respaldar esse prazo, e quando for em dezembro, com a lei aprovada, você inclui PPA aprovado lá na PCJ, e a meta está cumprida, contanto que a lei tenha os artigos da Agenda Transversal de Crianças e Adolescentes, viu? Fique tranquila que o fato do município estar com o prazo em outubro não altera em nada. A Unicef vai respeitar, porque está na lei orgânica do município de vocês. Deixa eu mandar essa lista de novo, que tem gente dizendo que não acessou. Marcos. Marco, que bom que você respondeu minha pergunta. Muito obrigada. Estava ansiosa. Meu Deus, obrigado mesmo. Tchau, querida. Boa sexta para você, viu? Você também. Tudo de bom. Tchau, tchau. Marcos. Oi. Bom dia. Bom Na dia. lista de monitoramento, pede que anexe uma comprovação que esses artigos já estejam sendo providenciados, né? É. E aí a gente está nesse diálogo que a PPA está sendo construída. Qual o documento que eu vou anexar que faça essa comprovação? A gente pode ser um ofício em resposta da própria Secretaria de Finanças ou da própria assessoria contábil. Pode ser... Porque eu suponho que você formalizou o pedido, né? Sim. Então, eles teriam que responder a esse ofício. Certo. Então, conforme o ofício recebido, confirmamos a inclusão do artigo, conforme solicitado no ofício tal, pela articuladora tal. É um simples ofício, resposta.
Ok, então pode ser Ok? preenchido depois, né? Quando a gente receber esse documento. Sim. Não Ok. precisa ser preenchido agora, mas a gente Pronto. precisa ter essa informação. Obrigada. Nada, Scarlett. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tá caindo aqui, já está sinalizando, a sala vai fechar, até uma próxima. Obrigado. Bom final de semana a vocês. Tchau, gente. Tchau, Flavinho. Obrigado, viu? Nada, querido.